Eu sei, durante anos falaram pra você que pão engorda, que arroz engorda, que macarrão engorda, que você precisava cortar todos os carboidratos para emagrecer. Mentiram, isso é tudo mentira. O problema nunca foi e nunca será os carboidratos. O problema é a forma que você talvez esteja comendo ele. E hoje eu vou mostrar para você como você comer pão, arroz, batata, macarrão todos os dias e ter muitos resultados. Deixa eu te fazer uma pergunta rápida. Quantas gerações de brasileiros cresceram comendo arroz, pão, macarrão e não eram obesos? A obesidade no Brasil, sim, ela vem crescendo cada vez mais, mas o arroz e o feijão é comido, é alimentado no Brasil desde sempre. O que mudou não foi o carboidrato, foi o ultraprocessado que entrou nessa jogada. Foi o sedentarismo, foi o estresse, foi o sono ruim, foram todo esse contexto a mais que incluiu aí na nossa vida para que acumulasse, para que aumentasse a obesidade no nosso país. A guerra contra os carboidratos, eu posso dizer que foi uma das maiores distorções que vieram aí nesses últimos anos, nas últimas décadas, quando a gente fala de emagrecimento. Essas distorções fizeram pessoas passar fome, abandonarem uma cultura familiar da família, como por exemplo um pãozinho à tarde com a família ali, um arroz no almoço, e viverem cheio de culpas por terem comido esses alimentos e o pior, não terem resultado. Porque, vamos lá, cortar carboidrato no curto prazo pode até trazer um resultado aí de balança para você, mas a longo prazo jamais vai funcionar. O que a ciência mostra é que o carboidrato não é um problema em si. O problema é o pico de glicose que ele causa quando a gente come da maneira errada. E isso dá para ser resolvido sem cortar nada. Antes das estratégias, eu preciso que você nesse vídeo aqui entenda o que é pico de glicose nesses próximos minutos. Vamos lá, quando você come carboidrato, ele vira glicose no seu sangue. O seu pâncreas ele libera insulina para levar essa glicose até as células. Até aqui, tudo ok. O problema é quando você come o carboidrato, onde essa glicose sobe de forma muito rápida. O famoso pico de glicose. Aí o pâncreas, para controlar isso, libera muita insulina. A glicose ela cai de uma vez, rapidamente. Você sente aquela fome, aquele cansaço, parece que logo depois que você come. E esses picos frequentes durante toda a vida levam a um quadro que a gente chama de resistência à insulina, que é quando ali as células elas param de ouvir o hormônio. Vamos dizer que seu pâncreas ele ficou cansado. E essa resistência à insulina é a porta de entrada para a diabetes do tipo 2, aumento da gordura visceral e a dificuldade para emagrecer. A boa notícia desse vídeo é que você não precisa e não deve cortar o carboidrato para emagrecer. Mais uma vez, você precisa comer ele do jeito certo. E aqui nesse vídeo agora a gente vai trazer 5 estratégias para que você possa aprimorar isso na sua vida. Estratégia número 1. E essa vai mudar o seu almoço a partir de hoje. A ordem dos alimentos que você coloca no prato. Pesquisas já mostraram, cansaram de mostrar que a ordem, a sequência que você coloca os alimentos ali no seu prato impacta diretamente os picos de glicose. A ordem que vai funcionar para você é a seguinte: primeiro você coloca a fibra, depois a proteína e a gordura e por último os carboidratos. Na prática, para você poder visualizar, é como se você viesse primeiro ali com a salada, com os legumes, depois você vem ali com um frango, uma carne, um ovo, porque nesse tipo de alimento ele já vai ter a proteína e vai ter a gordura. E por último você vem ali com o carboidrato, com arroz, com macarrão, com feijão. Quando você come a fibra primeiro, ela forma uma espécie de barreira no seu intestino, que vai retardar a absorção do carboidrato que vem logo depois. Resultado, a glicose ela vai subir bem devagar e esse pico vai diminuir. Estudos mostram que 73% da redução dos picos de glicose só de montar o prato dessa forma. Então vamos lá, você não precisa comer menos arroz, você precisa comer o arroz por último. Estratégia número 2, essa aqui vai te surpreender, o resfriamento do amido. Quando você cozinha arroz, batata, macarrão e deixa esfriar, e aí come frio ou requentado, o amido ele passa por uma transformação química chamada retrogradação. Resultado, vira um amido resistente. E o amido resistente vira como se fosse uma fibra para o nosso corpo. Ele não vai ser absorvido de forma rápida. Não vai gerar pico de glicose e ainda vai alimentar as bactérias boas do seu intestino. Na prática, por incrível que pareça, o arroz de ontem requentado vai ter um impacto menor nos picos de glicose aí do seu organismo. Isso não significa que você vai ter que comer tudo frio, mas significa que a marmita que você fez ali no dia anterior, quando a gente fala de pico de glicose, ela pode ser mais benéfica para o seu organismo. E se você trabalha fora e já é adepto à marmita ou ainda não é, você vai gostar de saber disso porque está fazendo da forma correta. Estratégia número 3. Nunca jamais coma carboidrato sozinho. Pão puro no café da manhã, rosquinha no meio do trabalho, fruta no meio da tarde sozinha, tapioca sem recheio. Esse tipo de consumo vai gerar o pico de glicose.
porque o carboidrato está entrando de forma isolada aí no seu sangue, o que vai gerar esse pico não tendo nada para segurar esse açúcar no seu sangue. A combinação aqui é bem simples. Você vai combinar esse carboidrato com uma proteína ou gordura. Alguns exemplos: pão com ovo, fruta com iogurte e aveia, tapioca com frango desfiado, com atum, batata com um pouquinho de azeite em cima, com uma proteína boa ao lado. A proteína e a gordura, elas retardam esse esvaziamento gástrico. Ou seja, o alimento ele fica por mais tempo no estômago antes de chegar no intestino. E isso vai desacelerar toda essa absorção de glicose. Então, café da manhã com pão e café preto, pico de glicose. Agora, o café da manhã com pão, com ovo, um cafezinho, uma fruta, já é uma refeição muito mais equilibrada. O problema, a diferença não é o pão, é o que vem junto com esse pão. Estratégia número 4. Escolha as versões, as melhores versões dos carboidratos. Já ouviram falar em índice glicêmico? Então, é a velocidade que esse carboidrato ele é absorvido no nosso organismo. Se o índice glicêmico ele é alto, esse carboidrato vai subir rapidinho. Se ele é baixo, vai subir mais lentamente. Mas aqui você não precisa decorar nenhuma tabela. Aqui você precisa de um critério mais simples. Pensa o seguinte: quanto mais processado for esse alimento, em forma de farinha ou mais processado, mais alto é esse índice glicêmico. Quanto mais próximo do natural, mais rico em fibra, mais lento, mais baixo vai ser esse índice glicêmico. Na prática, vamos lá, o pão branco ele vai ter um índice glicêmico mais alto, um pão de fermentação natural, um índice glicêmico mais baixo. Um arroz branco tem um índice moderado, um arroz integral um pouquinho mais baixo, e assim por diante. Mas aqui eu quero que você guarde um ponto muito importante. O índice glicêmico ele é legal a gente olhar? Sim, é bacana a gente entender um pouco sobre isso. Só que assim, lembra que eu falei lá em cima que a gente sempre vai consumir um carboidrato juntamente com a proteína? Então, quando você considera esse contexto alimentar, o índice glicêmico ele pouco importa. O mais importante vai ser a carga glicêmica da sua refeição. Então, se você colocar um pão branco com ovo, se você colocar um arroz branco com uma proteína de qualidade, entende que essa diferença de índice glicêmico vai ser irrelevante? Então, mais importante do que pensar no índice glicêmico dos alimentos é você sempre combinar carboidrato com proteína. Estratégia número 5, e essa aqui acho que é a mais simples de todas. Se mova depois de comer. Quando você faz algum tipo de movimento muscular após a refeição, caminhada, subir escada, pegar o filho no colo, ir até a padaria, até uma farmácia a pé, qualquer coisa, o músculo ele vai capturar essa glicose que você acabou de ingerir, independente da insulina. Ele vai pegar sem depender da insulina. Isso quer dizer que esse pico de glicose que pode existir depois de uma refeição, ele vai ser mascarado, ele vai ser ajudado por exercício e pela parte muscular. Estudos mostram que apenas 10 minutos de caminhada após uma refeição vai reduzir os picos de glicose em até 30%. Na prática, assim, você não precisa sair correndo depois de uma refeição, mas também evita comer e sentar num sofá e deitar. Faz o seguinte, lava a louça, brinca um pouco com seus filhos, dá uma volta com o cachorro no quarteirão. Tudo isso vai ajudar nessa captação da glicose pelo músculo. Então, beleza, 5 estratégias eu vou montar aqui agora para você um dia ideal para você visualizar todo esse contexto junto. No café da manhã, você pode colocar ali um pãozinho de fermentação natural, com ovo mexido, pouquinho de azeite. Faz o seguinte, começa pelos ovos, depois você coloca ali o pãozinho, lava a louça naqueles 10 minutos para ajudar na captação da glicose. No almoço, coloca a salada primeiro, depois o frango, um pouquinho de feijão ali, arroz. Se sobrou arroz de ontem, lembra? Melhor ainda. Aí almoçou, dá uma caminhadinha, volta no quarteirão, brinca ali um pouquinho com seus filhos, com seu cachorro. No lanche da tarde, no trabalho, coloca ali uma fruta com iogurte, com um pouquinho de aveia. Lembrando, nunca colocar a fruta sozinha. E no jantar, muito parecido com o almoço. Percebe? A gente não tirou nada da sua alimentação. O arroz tá lá, a batata tá lá, o pão tá lá. A diferença é a estratégia que você vai consumir eles. E se você quer uma estratégia que já vem com dieta personalizada para o seu dia a dia, considerando sua vida real, sua rotina, treino personalizado e também uma mudança de mentalidade para que você construa realmente uma vida mais saudável, é exatamente isso que o Nutriação 360 entrega. Sem cortar o que você ama, sem passar fome, com estratégia. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse método que está transformando a vida de muita gente. Então, para a gente fechar esse vídeo, vamos recapitular as 5 estratégias para você comer o carboidrato que você quiser aí da melhor forma, evitando os picos de glicose. A primeira estratégia, coma sempre a fibra primeiro e por último o carboidrato. Segunda, aproveite aquele amido resistente, aquele arroz da geladeira, aquele macarrão de ontem. Ele vai gerar um menor pico de glicose no seu sangue. Terceiro, nunca coma carboidrato isoladamente, sozinho. Sempre combine com uma gordura boa, com uma proteína de qualidade.
Quarto, escolha sempre as versões dos carboidratos menos processadas possíveis. E quinto, se mova 10 minutos após comer. Qual dessas estratégias você já aplica e qual você vai começar a aplicar a partir de hoje? Deixa aqui nos comentários, eu vou te responder, eu gosto de ler todos os comentários que vocês deixam. Espero que tenham gostado desse vídeo, dessas estratégias. Até a próxima!